Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Daniel capítulo 1, abra sua Bíblia aí no livro de Daniel, capítulo 1, e vamos pensar na palavra de Deus nessa noite. Seja muito bem-vindo à nossa série, A Vida que Vale a Pena, e hoje nós vamos falar sobre uma vida de fidelidade. A vida que vale a pena ser vivida é uma vida de fidelidade a Deus. Daniel capítulo 1, vamos ler a palavra de Deus, depois vamos ler Daniel capítulo 2, versos 46 e 48, mas primeiro vamos começar aqui no capítulo 1 de Daniel. Daniel capítulo 1, vamos ler até o verso de número 19. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos seus utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passaram a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhe 9 nomes, e Daniel ele deu o nome de Beltsazar, Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, e em lugar disso, lhe dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais o apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir ao rei. Daniel capítulo 2, a partir do verso 46. Daniel capítulo 2, a partir do verso 46.
Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presente. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Amém? Espírito Santo, quero te pedir algo aqui nessa noite, que o Senhor venha nos falar de maneira profunda, na abertura, Deus, dessa série que nós estamos começando nas quintas-feiras que nos resta nesse ano de 2018. Te agradecemos pelo teu cuidado e o teu amor. Nos abençoa aqui nessa noite. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. A vida que vale a pena, uma vida de fidelidade. Queridos, as redes sociais, elas estabeleceram um termo que se popularizou em nossa geração. Pastor, que termo as redes sociais, elas expandiram, que se transformou em algo popular no nosso meio? A expressão seguidores. E de repente a popularidade, a fama, o dinheiro, ela passa a ser expressa pelo número de seguidores que essa pessoa ela tem. Na verdade, não apenas a vida desses famosos da internet é evidenciada. Eles influenciam centenas de milhares de pessoas, gerando tendências, determinando comportamentos e hábitos. Viraram verdadeiras referências. No mundo aí das redes sociais, a gente observa muitas pessoas que se transformaram em referência nesse país, em referência no mundo todo. A minha pergunta a você nessa noite é a seguinte: quem você segue? Quem são as suas referências? Quem o influencia? A Bíblia ela continua atual e contemporânea em seus ensinos e valores espirituais, princípios, e dispõe de um verdadeiro manancial de referências pessoais que valem a pena ser seguidas por nós. Todos nós precisamos de referência. Todos nós precisamos olhar para alguém e seguir essa pessoa. Todos nós precisamos então de referências em diversas áreas da nossa vida. Daniel é uma grande referência, e ele tem exemplos fantásticos de fidelidade ao Senhor, de confiança e de devoção que certamente farão profundo ao nosso coração durante esses 3 encontros que nós vamos ter aqui nessas últimas quintas-feiras do ano de 2018. Hoje nós vamos abordar o tema uma vida de fidelidade. Na verdade, queridos, fidelidade é muito mais que uma qualidade ou um comportamento. Fidelidade trata-se de uma necessidade. Todos nós precisamos ser fiéis. Todos nós precisamos abraçar a fidelidade a Deus como um estilo de vida, porque ela é muito mais do que um comportamento, ela é uma necessidade. Todos nós precisamos ser fiéis ao Senhor. A fidelidade ela começa quando a gente é transformado em todo o nosso comportamento. A partir daí, então, a nossa fidelidade, ela começa a ser desenvolvida. A Bíblia diz que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Quando a gente pensa em referências, a gente encontra várias definições.
Existem diversas definições nos dicionários para a palavra referência, mas quando se trata de uma pessoa, a melhor definição que eu encontrei foi essa aqui. Referência é a afirmação a respeito das qualidades e do caráter de uma pessoa para que sirva de modelo ou não de comportamento para os outros. Na verdade, a fidelidade a Deus, ao Senhor, é sem dúvida uma grande referência a ser seguido por nós. Você precisa, na sua caminhada com Deus, mirar em pessoas que de fato são referenciais. E a melhor referência que você tem, embora você e eu convivamos no meio de uma sociedade completamente imperfeita, é a gente mirar em pessoas de referência que vivam e sigam a Deus. As nossas referências precisam ser pessoas que têm como marca na sua vida a fidelidade a Deus. Daniel, com certeza, é um dos personagens bíblicos que servem de modelo de fidelidade a Deus, para que a gente extraia da própria vida dele algumas lições práticas para aplicarmos na nossa vida. Os babilônios, eles tinham como hábito naquele tempo procurar entre os povos tomados cativos jovens, talentosos e treiná-los para serem homens experientes na corte imperial. Dentre os cativos, o jovem Daniel era um nobre, descendente do reino de Deus. E a Bíblia diz aqui para nós que durante 3 anos, ele e os seus 3 amigos deveriam receber provisões reais e educação, de modo que pudessem ser preparados a fim de servirem no governo de Nabucodonosor. Eles foram educados na filosofia babilônica e aprenderam sobre sua cultura e sua religião. Entretanto, vale destacar os sábios conselhos e instruções de seus pais, que não foram esquecidos por Daniel. Daniel, ele resolveu agradar a Deus com sua vida, e Deus resolveu abençoar de forma tremenda a vida de Daniel. Então, queridos, de acordo com o texto que nós acabamos de ler aqui nessa noite, quais são as aplicações que a gente pode aplicar na nossa vida com a experiência de Daniel? De acordo com a experiência deste jovem de Deus, como é possível viver uma vida de fidelidade? Quais são os benefícios, então, de viver uma vida de fidelidade a Deus? Agora eu quero, então, entrar no texto com você e extrair desse texto algumas aplicações, algumas lições que a gente precisa aplicar na nossa vida. Em primeiro lugar, eu aprendo que uma vida de fidelidade a Deus revela a nossa verdadeira identidade. Então, uma vida de fidelidade a Deus revela a nossa verdadeira identidade. Daniel, contudo, diz aqui o verso 8, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. A Bíblia diz para nós que vários jovens, eles foram escolhidos para o treinamento especial na corte da Babilônia. E entre esses jovens estava Daniel. Daniel estava ali com seus 3 amigos. Por um lado, ele deveria estar assustado, como pelo outro, eles deveriam se sentir privilegiados por serem escolhidos para serem treinados, capacitados para estarem a serviço do rei. O rei então ordenou que ensinassem a eles a cultura dos caldeus, mas que também eles comessem e bebessem das suas finas iguarias. Mas a Bíblia diz que Daniel revela sua identidade de servo fiel a Deus, quando ele rejeita a comida do rei, que para um judeu era considerada algo impuro. E aqui, queridos, a gente aprende algo valioso.
com Daniel. Não é o ambiente que a gente está é que vai influenciar a nossa vida. Daniel estava num ambiente não muito legal para se viver. Daniel estava num ambiente idólatra. Daniel estava num ambiente onde não se adorava ao Deus verdadeiro. Daniel estava num ambiente onde havia muita impureza, muito pecado. Daniel, ele vivia no ambiente onde a pressão do reinado de Nabucodonosor era algo muito forte sobre as pessoas que estavam naquele lugar. Mas é interessante que ele não deixou que a pressão das pessoas com quem convivia contaminasse a sua identidade celestial. Daniel não permitiu ser influenciado pela cultura do seu tempo. Daniel, ele não permitiu ser influenciado pelos valores imorais daquele tempo. A Bíblia diz que ao invés de ser influenciado pela cultura daquele povo, Daniel, mesmo sendo jovem, ele influenciou as pessoas que estavam ao seu redor, porque ele havia decidido no seu coração a não se contaminar com a comida do rei e nem com o vinho que ele bebia. A verdade, queridos, é que muitas das vezes não conseguimos manter fiéis a Deus diante de uma sociedade caída, porque a gente não consegue também revelar a nossa verdadeira identidade. O que Daniel fez aqui nesse texto? Daniel, queridos, ele se posicionou diante daquilo que era impuro. Daniel, ele se posicionou daquilo que poderia contaminar a sua vida. Daniel, ele se colocou como um servo do Senhor, alguém fiel a Deus, que não compactuava com os manjares do pecado. Daniel, de fato, ele teve uma postura diferente, e ao tomar a decisão que ele tomou de rejeitar tudo aquilo que era impuro, Daniel estava revelando diante de uma sociedade caída que ele era um cidadão dos reinos dos céus. Eu e você, queridos, também temos vivido numa sociedade caída. Eu e você temos também estado num contexto não literal, mas espiritual, aonde o espírito que imperava na época de Daniel também tem imperado no nosso tempo. Eu e você também temos estado de frente com questões de impureza. Mas será que eu e você temos tido também a mesma atitude que Daniel teve? Qual é a identidade que a sua vida revela? A identidade do céu ou uma identidade da terra, pecaminosa, imunda? Você tem conseguido, à semelhança de Daniel, viver num ambiente sujo, imundo, podre, pecaminoso, impuro, imoral, e você tem conseguido viver de forma fiel a Deus, sem que essas coisas venham influenciar a sua vida? Ou você é mais um que não sabe nem quem é em Cristo Jesus? Porque, queridos, as nossas igrejas, esse ambiente que nós estamos aqui nessa noite, é um ambiente carregado de gente que não sabe quem é em Cristo Jesus. Gente que não conhece a sua identidade. Gente que não sabe a sua origem espiritual. Gente que não passou por uma experiência real de transformação com Cristo Jesus, porque a vida continua a mesma. Deus nos chamou, queridos, para vivermos a identidade celestial. Daniel estava num lugar impuro, mas ele não permitiu que a impureza o contaminasse.
Ele demonstrou total fidelidade e compromisso com Deus. Qual é a identidade que a sua vida revela? Quando ninguém está olhando quem você é. A sua identidade tem as marcas do céu ou tem as marcas do pecado? Uma segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que uma vida de fidelidade a Deus tem o desejo de agradá-lo em tudo. A Bíblia diz aqui que Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Na verdade, Daniel aqui, ele se preocupou em agradar não aos outros. Daniel não se preocupou em agradar ao rei. Daniel não se preocupou em agradar ao chefe dos eunucos e nem os seus novos companheiros. Na verdade, a prioridade de Daniel era agradar a Deus, e isso se chama fidelidade. Toda vez que nós decidimos agradar a Deus com a nossa vida, com o nosso comportamento, nós estamos demonstrando a nossa fidelidade a Deus. Daniel, ele foi corajoso na decisão que ele tomou. Ele poderia perder as grandes oportunidades, porém Daniel era um homem que não negociava com o pecado. Seu grande projeto de vida era honrar e agradar a Deus. Ele foi desafiado a viver em um mundo onde a cultura era pagã, mas ele viveu sem ser corrompido. Seus valores não eram os mesmos dos babilônicos. Sua conduta foi o seu maior referencial no meio de uma geração corrompida. Ele havia decidido não se tornar impuro, e mesmo enfrentando várias adversidades, ele soube se manter fiel ao Senhor. Para Daniel, o culto não era um ato que ele prestava apenas 3 vezes ao dia no quarto. Ele vivia em culto diariamente. Ele honrava a Deus diariamente. Ele honrava a Deus a todo tempo. A vida de Daniel era uma vida de constante adoração ao Senhor. Daniel não precisava de um púlpito para adorar a Deus. Daniel não precisava de instrumentos para dizer que estava adorando a Deus. Daniel adorava a Deus de coração, em espírito, em verdade. Daniel vivia de fato tudo aquilo que ele havia experimentado no relacionamento diário com Deus. Daniel vivia para agradar ao Senhor. Infelizmente, em nossos dias, tem prevalecido o que nós chamamos de dualismo na mente de muitos crentes. Muitos estão divididos. Muitos estão dividindo o universo entre o reino espiritual, que é bom e santo, e o reino físico, que é mau e profano. Para o dualista, é possível ser um no contato com o sagrado e outro no contato com o que a gente chama de secular. Aqueles que adotaram para si a filosofia do dualismo, eles separam o sagrado do secular, o domingo da segunda. Muitos se tornaram cristãos domingueiros e abandonaram o conceito de ser igreja todos os dias, de agradar a Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O dualismo tem influenciado a nossa igreja, tem influenciado o comportamento dos cristãos, tem influenciado a fé. Porque na verdade a gente não sabe o que a gente é. Domingo a gente é crente, a gente é espiritual, na segunda a gente não é mais. Isso é dualismo. Você anda por uma linha com 2 tipos de pensamentos. Pensamento esses que você não consegue definir, porque você não sabe quem você é.
Precisamos fugir da mentalidade dualista e buscarmos entender a expressão de Jesus quando ele disse: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, em todo tempo, assim como Daniel, devemos buscar honrar com fidelidade ao Senhor, porque a nossa fidelidade a Deus deve ser a nossa melhor pregação no meio de uma cultura completamente corrompida pelo pecado. Você quer expressar toda a fidelidade a Deus? Viva para agradá-lo todos os dias. 24 horas por dia, 7 vezes por semana. Viva para o louvor e para a glória de Jesus. Terceira coisa que eu aprendo: que uma vida de fidelidade a Deus possui um testemunho irretocável. Lá no verso 19, a Bíblia diz aqui: o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir ao rei. Na verdade, Daniel, ele não perdeu de vista seu dever de cristão. E qual é o dever do cristão? Testemunhar da fidelidade ao Senhor. Testemunhar de Jesus. Testemunhar com fidelidade sobre a pessoa de Deus. A Bíblia diz que ele e seus 3 amigos testemunharam para o chefe dos eunucos, para o cozinheiro-chefe e para os demais jovens que participavam do treinamento para o rei. E esse testemunho foi forte, que o rei não teve outra coisa a fazer senão dizer que a vida de Daniel e de seus amigos era uma vida irretocável, irrepreensível e incomparável. Daniel e seus amigos não abriram mão da amizade com Deus e ainda conseguiram contagiar toda uma nação. Deus honrou a fidelidade de Daniel e deu-lhe muito mais inteligência, conhecimento e sabedoria. Por meio das decisões sábias e atitudes de Daniel, todos puderam reconhecer o poder de Deus na vida daqueles jovens. Como é que está o seu testemunho? O seu testemunho, ele é irretocável. As pessoas que te conhecem, elas podem olhar para você e com convicção e certeza dizerem assim: eu quero ser igual a você na vida cristã. Não quero falar da sua vizinhança não, dentro da sua casa. Pessoas da sua casa, elas gostariam de ser crente, igual você é crente. Pessoas que te conhecem gostariam de viver a fé como você vive. O seu testemunho é irretocável. O seu testemunho é coerente com a sua vida. O seu testemunho está casado com aquilo que você é ou está divorciado? O que as pessoas que nos cercam dizem a respeito do nosso testemunho de vida cristã? Será que o nosso testemunho de vida também é irretocável, irrepreensível? Talvez a falta de uma vida que glorifique a Deus seja o maior obstáculo que esteja impedindo pessoas de conhecerem a Jesus Cristo. Pastor, é possível me tornar uma pedra de tropeço para alguém que ainda não conhece o Evangelho de Cristo Jesus? É possível. E leia a Bíblia que você vai entender o que Jesus fala sobre aqueles que se tornam pedras de tropeço para a vida de alguém. Daniel, queridos, foi uma testemunha irretocável de Deus no ambiente
onde não se adorava ao Deus único, verdadeiro e real. Eu aprendo também, queridos, aqui, em último lugar, que uma vida de fidelidade a Deus eleva o nosso nível de influência. A Bíblia diz aqui: então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. Depois que Daniel revelou para ele o sonho, lá no capítulo de número 2, que Daniel começou então a interpretar o sonho do rei. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses. O Senhor dos reis é aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presente. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Queridos, Daniel e seus 3 amigos foram examinados, aprovados e considerados 10 vezes mais sábios que os outros. E qual foi o resultado desse estilo de vida que Daniel decidiu no seu coração viver? A Bíblia diz que cada um dos 4 foi colocado em um alto cargo. A Bíblia diz que eles chegaram como escravos naquele lugar e eles foram promovidos. Eu quero dizer para você que a obediência promove você. A obediência a Deus te coloca em outro nível. A obediência a Deus te coloca em outro patamar. A obediência a Deus honra a tua vida. Não importa como você chegou num determinado lugar, se você for obediente naquele lugar, e todos nós chegamos aqui nesse mundo pela graça e misericórdia do Senhor. Chegamos num lugar caído, chegamos aqui como escravos do pecado, mas a graça de Deus nos alcançou e nos transformou em príncipes, em filhos amados do Senhor, mesmo no ambiente de pecado. Eles chegaram como escravos e foram promovidos a governadores. Tudo isso aconteceu porque eles foram fiéis a Deus e o Senhor os honrou. O nosso papel é obedecer. O papel de Deus é nos promover. Quanto mais você for obediente, mais Deus vai promover a sua vida. Eles foram promovidos pelo rei. Agora eles estavam no palácio do rei da Babilônia, mas servindo ao rei eterno, Deus Todo-Poderoso. Daniel tornou-se o primeiro-ministro da Babilônia, figurou entre os maiores do grande império, não negociou valores, não vendeu a sua consciência, não corrompeu, nem envergonhou o nome de Deus. Por isso Daniel tornou-se um homem de projeção, e Deus, através da sua obediência, aumentou a sua influência. Quanto mais amizade com Deus, quanto mais proximidade com o Pai, mais poder teremos de influenciar. Quando você honra o Senhor com a sua vida, Ele te coloca em lugares altos, Ele projeta a tua vida, Ele te honra, porque Ele sabe que você se tornará uma pessoa poderosa, influente no meio em que Ele está elevando o seu nível. Entenda uma coisa: quando Deus começar a elevar o teu nível, quando Deus te levar para lugares mais altos, entenda que não é para você se promover.
Tem muita gente ainda que não está desenvolvendo o ministério que Deus o chamou para realizar. É porque se você estiver lá agora, você vai se autopromover. Então é melhor você ficar embaixo, é melhor você continuar obedecendo, é melhor você continuar honrando a Deus, porque Deus vai te colocar nos lugares mais altos. Eu creio que através dessa ação do Espírito Santo na nossa vida, filhos espirituais nascerão a partir da posição em que Deus lhe colocar. Deus vai colocá-lo em outro nível, para que muitas pessoas sejam alcançadas por meio da sua influência, fruto de um relacionamento sincero, real e verdadeiro com o Senhor. Daniel chegou aonde chegou, lá em cima, porque primeiro ele andou aqui embaixo. Ele colocou a boca dele no pó. Ele se humilhou, ele se quebrantou. Ele permitiu que o Senhor trabalhasse na sua vida. Ele permitiu ser influenciado pelo Abba, pelo papai. Ele se permitiu ser moldado num lugar de impureza. Ele foi escolhido, aprovado, exaltado. Fica de pé, queridos. Eu quero orar com você nessa noite. Pastor, eu decido hoje viver a vida que vale a pena. Nós vamos pregar 3 mensagens sobre Daniel. Cada mensagem precisa ter 30 minutos, por isso que eu corri. Nós vamos acabar 9 horas. A primeira é essa: fidelidade. A segunda, quinta-feira que vem, confiança. E a terceira, devoção. A vida que vale a pena passa pela fidelidade, pela confiança e pela devoção ao Senhor. Pastor, eu quero de fato viver a vida que vale a pena. Queria que você deixasse o seu lugar para a gente orar juntos aqui. Se você está disposto a viver uma vida de fidelidade, mergulhar ainda mais no Senhor, queria que você viesse aqui para frente, que você se colocasse aqui no altar do Senhor. Sabe de uma coisa? Não havia dúvida na mente de Daniel e de seus companheiros de que a lealdade a Deus foi mais importante do que a lealdade ao rei. A fidelidade deles estava sendo provada, e o assunto era a obediência a Deus ou ao homem. Para a gente viver tudo aquilo que o Senhor quer que a gente viva, a gente vai ter que fazer escolhas, a gente vai ter que tomar decisões, a gente vai ter que fazer a opção de permanecer ao lado do Senhor, ainda que aquilo que nos é proposto seja muito forte, ainda que aquilo que está sendo oferecido a nós mexa com o nosso coração, com a nossa vida. Mas a melhor coisa é optar pelo Senhor. A melhor decisão a tomar é pela fidelidade a Deus. Porque a nossa fidelidade e obediência também estão sendo provadas diariamente pelo Senhor. O fiel testemunho de Daniel e seus amigos são uma referência quando tivermos que fazer a escolha entre aquilo que é certo e aquilo que é errado.
Quando você estiver diante de uma decisão, quando você estiver diante de algo que vai ferir a sua fidelidade a Deus, que vai te levar a tomar uma decisão errada, olha para esses jovens, Daniel e seus amigos, porque eles são referência para uma galera que está vivendo sem referência nesse tempo. A Bíblia diz que eles escolheram viver uma vida de fidelidade a Deus acima de tudo. E uma vida de fidelidade a Deus revela a nossa verdadeira identidade. Tem o desejo de agradá-lo em tudo, possui um testemunho irretocável, eleva o nosso nível de influência. Individualmente temos muitas escolhas a fazer. Existe uma vida abundante a ser vivida. Existe uma eternidade aguardando aqueles que são fiéis a Deus. Uma vida inteira nova, onde o pecado, onde a dor, onde a morte, onde o sofrimento, onde as lágrimas, onde a tentação não vão mais existir. Seja fiel a Deus e viva de verdade uma vida que vale a pena. Vamos adorar o Senhor.